A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs em Cristo. Quero aqui trazer uma breve mensagem, uma mensagem edificante, que vai falar sobre a sutileza da banalização da graça. Como texto áureo, Efésios 2:8. Efésios 2:8 que vai dizer: "Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus." O que é graça divina? Graça divina, se pudéssemos resumir, seria um favor imerecido de Deus. Vivemos hoje num tempo onde se fala muito da graça, mas poucos entendem o verdadeiro valor da graça. E o inimigo tem agido com sutileza, o inimigo das nossas almas, nosso adversário, tem agido com sutileza através dessa banalização. O inimigo tem operado de forma sutil, não negando a graça, mas barateando a graça, barateando aquilo que teve um preço caríssimo, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. Como verdade prática, meus irmãos, a graça de Deus não é barata, ela exige arrependimento, ela exige transformação, ela exige uma nova vida em Cristo, porque a partir do momento que eu aceito, eu levanto a mão e digo, sou de Cristo, uma nova criatura eu sou. Dos fundamentos da graça, nós podemos dizer que a graça é uma decisão de Deus em salvar o homem, através do seu Filho Jesus Cristo, pelo amor incondicional, em João 3,16, que ele teve por nós. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 1:21 nos diz que Deus achou por bem salvar. A salvação começa em Deus e não no homem. A condição do homem, a condição humana, meus irmãos, em Romanos 3,10 vai dizer que não há um justo. Não há um justo sequer sobre a face da terra. Ninguém merece graça. Todos precisam dela. Entenda essa diferença. Não somos merecedores, porém precisamos dela. E Deus nos concede graça como um favor imerecido. A responsabilidade humana. Em Gênesis 3,17 diz que o homem escolheu desobedecer e até o tempo presente, nos dias atuais, o homem ainda escolhe desobedecer. Desobedecer nos leva ao pecado, e a consequência do pecado diz Romanos 5,12 e Gênesis 3,23, que é a separação do homem com Deus. E a morte espiritual, porque sabemos que a morte é o preço do pecado. Entendam isso, a graça é oferecida a todos. 1 Timóteo, do 2 ao 5 e João 3,16. Cristo morreu por todos. A graça é universal na oferta. A graça é oferecida a todos. A graça é eficaz para quem crê. Marcos 16,16 e João 6,47 vai dizer que nem todos são salvos automaticamente. A graça precisa ser recebida pela fé. Há uma combinação entre por favor imerecido do Senhor eu receber a graça e eu ter fé de andar e caminhar nessa graça. Quantas pessoas você conhece que vivem uma vida inexplicável aos olhos do homem? Mas você não entende como ela vence as suas batalhas, as suas adversidades, e como ela supera momentos em que a grande maioria não superaria. É porque ela tem usufruído de um benefício chamado graça do Senhor. A sutileza da banalização da graça. Número 1, a corrupção da doutrina da graça. Já estou na graça, então posso viver de qualquer forma. Ah, Deus perdoa tudo, então eu não preciso mudar. Isso é distorção, meu irmão. Isso é distorção, porque Efésios 2:10, criados para boas obras, quando eu levanto a mão, aceito Jesus Cristo como meu único suficiente e Salvador, protetor e provedor. Eu fui criado uma nova criatura para boas obras. Quem recebe graça muda de vida. A graça barateada no contexto moderno. Hoje vemos um evangelho sem arrependimento,
salvação sem transformação e uma fé sem compromisso. Resultado disso, cristão sem cruz, igreja sem santidade, vida espiritual superficial. A graça não é permissão para pecar, desculpa para permanecer no erro. A graça é poder para vencer o pecado. Como aplicação espiritual nessa noite, a graça verdadeira confronta o pecado, produz arrependimento, gera nova vida, alinha o comportamento do homem com Cristo. Um alerta espiritual. A maior sutileza de Satanás nos dias de hoje é fazer o cristão achar que está tudo bem, mesmo estando longe de Deus. Conclusão. Para a nossa prática de fé e caminhada em Cristo Jesus. O que pode me levar a perder ou me afastar da graça? Uma vida sem arrependimento? Pecar continuamente sem quebrantamento? Banalização do pecado? Tratar o erro como algo normal? E o terceiro, falta de compromisso com a palavra. Viver de emoção e não da verdade. Tudo isso me leva a perder ou a me afastar da graça. Porque Deus não afasta de nós. Nós nos afastamos do Senhor. Mas o que eu posso fazer para blindar e permanecer firme na graça? Número 1, uma vida de arrependimento constante. O rei Davi nos ensina isso a todo tempo. Um coração sensível ao Espírito. Alinhamento com a palavra de Deus. E uma vida de santidade na prática. Eu vivo o que eu falo. Eu vivo o que eu prego. A graça não é um ponto de chegada. É um ponto de transformação. Quem realmente encontrou a graça, e eu tenho a certeza que a graça do Senhor está sobre a sua vida. Quem realmente encontrou a graça não vive igual, não pensa igual, não permanece no erro. Eu convido a você nessa noite, em nome de Jesus, ao arrependimento. Hoje o Espírito Santo te chama, te convida. Talvez você se acostumou com o erro, talvez você normalizou o pecado, talvez você está vivendo uma graça barata, mas hoje Deus te chama de volta. Desperta tu que dormes. Se há algo que precisa ser alinhado na sua vida, se há pecados não confessados, se há áreas onde a graça foi banalizada, esse é o momento da reflexão, este é o momento do arrependimento. E eu quero dizer para você, o verdadeiro avivamento do Senhor, antes de chegar a esse ponto, eu preciso do arrependimento. O arrependimento traz o avivamento, e o avivamento, aí sim, nós podemos contemplar o movimento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre a sua vida, e tudo isso é graça, é favor imerecido do Senhor. E eu oro com você, encerrando esta ministração. Senhor Deus, perdoa-nos quando tratamos a tua graça de forma leviana. Gere em nós um verdadeiro arrependimento. Que a tua graça não seja apenas recebida, mas vivida com transformação. Purifica, Senhor, os nossos corações e nos ensina a viver uma vida digna diante de ti. Em nome de Jesus. Meus irmãos, vivam da graça. Viver da graça é viver do sobrenatural. Viver da graça é viver daquilo que a palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que tem o Senhor preparado para viver. Comece a partir deste momento em que você verdadeiramente se arrependeu, se entregou ao Senhor, para viver dessa graça. Novidade de dias virão sobre a sua vida, é o que eu profetizo em nome de Jesus. Declaro em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, na ousadia do Espírito Santo, que você viverá da graça. Dias de novidade. O sobrenatural do Senhor te alcançou nessa noite. A graça do Senhor te encontrou nessa noite. Eu agradeço a minha rica oportunidade, onde você estiver. Aleluia, se puder, diga comigo amém e graças a Deus. Deus os abençoe, gratidão por essa oportunidade de participar desse curso maravilhoso. Pastor Rodrigo, Pastor Alex, todos os irmãos e irmãs que me acolheram, receberam com esse amor, independente de placa de igreja. Deus os abençoe, fiquem com Deus.